queria falar o seguinte, ó. Ah, Nós temos aí fotos de atividades do o PCO, pessoal né? sempre fazendo coisas, né, cara? Né, Na Adriano? rua? O PCO nas ruas? Nas Você tem que ruas. falar aí o que é, Nas Adriano. ruas e nas fábricas e nas greves. Vamos lá, Adriano. Fala aí. Vamos ver. Primeiro tem que aparecer a foto, mas antes de aparecer a foto, você não quer... Eu acho que a questão dos atos que teve ontem, né? Em defesa da... Contra a Um reforma. ato contra o novo ensino médio. Nossos companheiros dos educadores em luta estavam lá, participaram dos atos, né? Teve faixa do PCO, Teve faixa do inclusive. PCO. Foram mais de 51 cidades, é isso, Chico? Você que está dizendo, eu tô acreditando. O Márcio que me falou isso logo de manhã. Isso é lá em Ó, isso aí é em Marília, né? Isso. Porque teve em várias cidades. Nessa faixa aí do PCO, revogar já toda a reforma do ensino médio. PCO, lá a galerinha segurando, estudantes e etc. E aí faixa com destaque, ó. PCOzão lá. Gostei. Muito legal. Companheira Lília, a idealizadora da faixa. Eu tava na hora que tava discutindo o texto da faixa, sabia? Você tava? Eu tava nos bastidores. Tava só escutando de butuca, Márcio? Não, tava discutindo qual deveria o texto. Ainda Marília? Ainda Marília. E tem até um videozinho de Marília, não sei se a galera vai passar, mas... Ó, o companheiro Essa aqui é outra Thiago. atividade, Isso aí né? é o companheiro Thiago Pires vendendo um jornal na mesma atividade lá em Araraquara. É na mesma Lá. atividade? É a mesma atividade, mas contra a reforma do ensino médio, mas em outra cidade, né? Aí Aí isso já aí é aqui- Estefânia aqui em São Paulo, que também teve atividade aqui em São Paulo. Teve o ato. Teve o ato aqui, Estefânia lá vendendo um jornal Caos Operário. Por que é assim? O pessoal leva informações. Então, nós estivemos nos atos, né, contra a reforma do E ensino teve outros médio. lugares que a galera foi também, mas teve as uma- fotos não Inclusive, vamos falar sobre isso, né, porque o que acontece? Aqui em São Paulo, o ato foi grande, cara. Assim, para um ato assim no meio da semana, etc e tal, fechou 3 faixas da Avenida chegaram. E Paulista. foi de manhã cedo, né? Fechou 3 faixas da Avenida Paulista, né? Então tinha um tamanho razoável e ocorreu, como a gente viu aí nessa cidade do interior de São Paulo, mas também ocorreu em várias outras cidades do país, né? O pessoal tá protestando contra o tal do novo ensino médio, né? Está pedindo a revogação do novo ensino médio, que é um sucateamento do ensino no Brasil. Que a gente sabe, o Vicente é professor, ele pode falar aí como é que é esse processo aí, né? O novo ensino médio é um sucateamento do ensino no Brasil, né? Entre outras coisas, eles tiram uma série de aulas aí do currículo, por exemplo, coisas de ciências humanas, né? História, Sociologia, principalmente. tal e tal. Tipo, o pessoal vai tudo perder emprego, professor de sociologia, né? Professor de filosofia, vai tudo ficar desempregado, porque tira tudo isso daí. E há um processo de sucateamento do ensino que tem que ser denunciado, né? Porque isso daí é o quê? Tem muito a ver com o lobby feito pelas próprias escolas particulares, né? Impõe aí que se faça uma lei que transforme o ensino público numa coisa horrorosa, para que todo mundo seja obrigado, né? Porque eles vão sucateando o ensino, mas o vestibular ele fica cada ano mais difícil. Né? O ensino vai ficando cada ano pior, mas o vestibular fica cada ano mais difícil, o vestibular. Né? Então, o cara é obrigado a fazer um cursinho, o cara é obrigado a ir para uma escola particular caríssima, se ele quiser passar, né? Se ele tiver condições. Né? Quem não tem condições não passa, não entra na faculdade, etc e tal, né? E tudo mais. Depois o pessoal fala das cotas e tal. A cota não adianta nada, quer dizer, é uma medida paliativa, adianta parcialmente, mas você tem um vestibular aí que é uma barreira para o pessoal entrar na faculdade, e você tem um ensino médio que vai ficando cada ano pior, não adianta nada. Queria que o Vicente falasse, porque ele é professor, né? Deve ter muito a dizer sobre isso daí. Olha, Chico, sobre a questão do ensino médio, eu não conheço muito. Eu sempre trabalhei no ensino superior. Então, da questão do ensino superior, eu sei o que acontece. Então, eu não tenho muita informação. O pouco que eu vi foi essa mudança do currículo, né? Em que você começa a substituir uma série de matérias assim, cujo conteúdo, assim, a gente pode até discutir a pertinência, mas o que eles parece que estão colocando no lugar são discussões tipo assim, o que aconteceu hoje na rede, né, na internet. Então você fica lá um tempo debatendo com seus alunos, o que, enfim,
as marteladas do Tarcísio, será que é isso que eles vão debater? Será que eles vão debater, por exemplo, essa questão do pedágio? Ou aquilo vai ficar um papo furado? Eu precisaria estudar isso mais a fundo para poder dar uma posição um pouco mais segura, mas, via de regra, é isso mesmo que você está falando. Você tem um empobrecimento do ensino, né? No ensino particular, ensino privado, desculpa, e aí no ensino particular você reforça. O que seria interessante é comparar, pegar essas escolas aí top aqui de São Paulo, por exemplo, e ver como é que é o currículo delas. O que eles estão dando no ensino médio, no ensino fundamental. Não, né? E se perguntar por que isso não acontece no ensino público. Eu sei que tem escola aí que eles ainda ensinam francês, né? Tem inglês, francês, e quanto mais língua estrangeira você aprende, melhor para sua inserção no mundo, não é? E essa questão, por exemplo, de história, de estudar geografia, sociologia, isso é uma coisa importante. Mas eles também não estudam física, matemática, química. Não existe, é algo bastante sucateado, né? Aí quando você vai fazer vestibular, eles ficam te perguntando coisas assim de química orgânica que ninguém nem mais usa, né? Enfim, é um sistema bastante equivocado, né? A gente teria que fazer uma discussão mais ampla sobre isso. Mas, em princípio, eu acho que tem que revogar essa reforma mesmo. Quem tem que pensar sobre isso teriam de ser comissões, não é? Teria que ser mais ou menos como é em Cuba. Os alunos discutem desde de pequenos, né? Tem uma discussão com o movimento estudantil, eles interferem no currículo. Né? Então, por que não fazer isso, né? Aqui no Brasil? E outra coisa, né? A gente discute a reforma, o currículo e tudo mais, né? Essa discussão ela é até elevada. Se você for ver na prática como que são as escolas, isso aqui é uma discussão até assim, até elevada, porque muitas vezes o aluno chega lá, o cara tem 6 aulas, das 6 aulas, 5 professores não vão, vai só um, o aluno fica o dia inteiro dormindo, e tal, e aí o professor que vai, ele não tem nem ânimo para dar aula, assim, a realidade, essa discussão aqui, ela é assim, quase do sexo dos anjos. Se você for ver a realidade, o negócio não tem papel higiênico, não tem comida, não tem merenda, não tem isso, tem aquilo, o negócio é muito pior do que você falar simplesmente do currículo, né? Apesar de que também é uma discussão importante.